Bom dia a todos meus amigos e amigas de todo o mundo, né? Espalhado por esse mundo grande. Como vocês podem notar, minha voz está rouca, né? É do inverno, né? Uma crisezinha de gripe, essas coisas acontecem da mudança de clima. Mas está tudo bem, Tirando essas dores do corpo, né? A dor do corpo também está com mais ou menos quase uma semana que eu sinto. E aí começou a sentir, estou sentindo que a gripe está fluindo, né? Que a gente é ser humano. E nesse mundo a gente passa por todas as coisas boas e ruins. Meus grandes amigos, meu muito obrigado por vocês fazerem parte do meu canal Hermínio Teles. Este menino, sétimo neto de Gabriel Cristóvão Muniz Barreto Teles de Menezes, doador e fundador de Amontada. Meu sétimo avô foi quem fundou essa cidade. Eu sou da raiz principal da família Teles que fundou este município, não só aqui, mas em outras localidades. Espalhou-se nossa família pelo mundo todo. Nós temos primos espalhados pelo mundo todo. Onde tiver cidade, tem Teles, tem a família do meu avô, Gabriel. Eu sou sétimo neto, na sétima geração dele, com muito orgulho, com muito prazer, porque ele me deixou feliz em ser neto dele pela qualificação, pela qualidade, pela bondade, pelo amor que ele sempre teve pelas pessoas, pelo ser humano, pelo grande ser humano que foi Gabriel. Eu me sinto feliz em ser o sétimo neto dele. Me sinto feliz. Conheço a história de toda a minha família, desde dos antigos, antes dele, muito bem antes, e dele para cá. Até chegar em mim, já chegou nos meus filhos, nos meus netos. Tenho um irmão que já tem bisneto, né? E assim vai indo. A família ela vai crescendo, é como uma ramagem. É uma rama que ela se espalha, como a rama de batata se espalha por toda a terra, por baixo do chão, e sai uma ponta lá na frente, depois entra de novo do chão, sai outra ponta na frente. Assim é a família Teles de Menezes, a principal. Preste atenção, pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo. A família Teles de Menezes hoje tem muitas famílias, muitos sobrenomes agregados a Teles. Muitas. Eu não vou citar aqui, ficar citando, porque muitas, né? Mas a principal, quando chegou aqui, eu me assino com Teles de Menezes ainda. Sou sétimo neto, Teles de Menezes, né? Minha mãe, Teles de Menezes, meu pai, Teles de Menezes. Mas muita gente hoje se assina com Teles de outro sobrenome, Teles não sei de quê. Só quero dizer uma coisa: toda a família Teles é uma só. É porque as famílias eles vão casando, aí vão colocando os sobrenomes do outro lado da família da mulher. E na época, nas nossas épocas aqui, do nosso povo, são muito seguro naquilo que eles querem. A família Teles sempre preservou o Teles de Menezes. Quando você vê Menezes, ele é Teles. Quando você vê Teles, ele é Menezes. Teles e Menezes é uma coisa só, é dois sobrenomes agregados um ao outro. Teles de Menezes. Entendeu? Entenderam, pessoal? Essa família é muito grande, é muito graciosa, muito abençoada.
E eu me orgulho, porque quando você tem um sétimo avô que fez o que ele fez, a bondade que ele causou, o que ele prestou, o serviço que ele prestou na nossa comunidade, no nosso município, é importante demais, é maravilhoso você fazer parte de uma família que fez a parte principal, chegou aqui nesse, que hoje é o município de Abotada. Quando ele chegou aqui, aqui não era nada, coisa nenhuma. Nada, 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 nada. Não tinha famílias aqui, tinha alguns indígenas, né? Alguns indígenas. Chegou aqui em 1699 para 1700, muitos anos atrás, né? Ele chegou aqui, tinha nada aqui, tinha nenhuma casa, não tinha uma rua, não tinha coisa nenhuma. Uma casinha perdida no meio da mata, na época dos descendentes indígenas, misturado com o sangue dos. Na época ainda tinha naquela época, ainda existia naquela época a escravidão, né? Os negros que eram trazidos da África, comprado para trabalhar para os senhores do engenho, os senhores das fazendas. E o meu avô chegou é senhor de fazenda aqui. Na época ele chegou com muito dinheiro de Portugal. Ele chegou muito jovem aqui no Brasil, com 16 anos de idade, mas ele logo não começou a trabalhar com esse dinheiro, que era uma herança que ele tinha recebido dos pais, que era muito rico lá em Portugal. Deixou uma riqueza muito grande para ele e para os irmãos, né? Família muito rica. Mas ele, com 16 anos, esperou até completar os 18 anos. Naquela época, ele tinha de esperar os 18 anos. Aí o seu tutor, a pessoa que está responsável, entregou a parte que lhe cabia e ele veio, casou na cidade do Crato. Gerou 3 filhos, a esposa faleceu, casou de novo, gerou mais 14, fez 17 filhos ao todo. De lá, o rei pediu para ele vir para assumir essas terras que hoje é a Montada. Daqui para o Crato é chão, viu, pessoal? Dá mais de 500 quilômetros daqui para a cidade do Crato, onde ele chegou a primeira a chegada dele. E lá tem teles para encher, como diz a história, é teles para Dedéu lá do Crato. Tudo filho descendente de Gabriel, dos filhos que ali ficaram com a parte, né? Os mais velhos do primeiro casamento, e talvez alguns do segundo. Eu sei que ele deixou os filhos lá, ficou se visitando, né? Os filhos vindo aqui, ele indo lá visitar, e mais ou menos por aí a história. Mas ele veio para cá, não tinha nada, nada, nada. O que me chama a atenção, não existia Itapipoca, não existia a Montada. Ora, existia o Arapari, rapaz. O Arapari lá na Serra tinha uma localidadezinha bem pequenininha, já tinha um cartóriozinho por lá. Se não foi logo, quando ele chegou, talvez não tivesse ainda, mas a Itapipoca começou por lá pelo Arapari. Primeiro cartório foi lá. E aqui foi a primeira cidade dessa região, que foi quando ela começou a ser povoada aqui pelo Gabriel, que ele deu o nome de Lagoa do Barbatão, depois passou para a cidade de São Bento, depois São Bento de Amontada. Agora, depois de município, ficou só Amontada. Ele tinha, a descendência dele aqui, tinha todos os filhos eram estudados, os netos, os bisnetos, os tataranetos. O meu bisavô era tataraneto dele. Meu bisavô. Bisavô era o chefe do cartório de Amontada. Itapoca não tinha cartório ainda, não tinha nada. Itapoca era pequenininha. A Montada era maior.
Só que quando a Itapoca começou a desenvolver, os serranos desceram tudo das serras, né? Os Barroso, com a família Teixeira, que é a nossa família, Perilo Teixeira, família ali, todos Teixeira, desceram, ficaram em Itapoca e ali começou a crescer. Perilo Teixeira foi advogado, grande vulto da política, era um homem muito sábio, muito inteligente. A irmã dele era casada com o coronel Hidalberto Barroso, tudo da nossa família. Esse pessoal aí eu conheci. O Perilo eu não cheguei a conhecer. Mesmo que tinha dado tempo eu conhecer, porque acho que eu já tinha uns 6 anos, 7 ou 8, quando ele faleceu num acidente de carro. Mas eu não cheguei a vê-lo, eu não me lembro dele. Eu me lembro muito bem da irmã dele, que era a esposa do coronel Hidalberto Barroso, que era prima, era tia do meu pai. Tia do meu pai, e o papai era primo do Gerardo Barroso, do Danuso, pelo lado de Teixeira, presta atenção, pelo lado de Teixeira, do meu bisavô, lá de Teixeira, que até esse Teixeira aqui depois passaram a chamar uma parte dele de Cacau por um apelido, né? Mas que Teixeira é uma só família, como Teles e como Alves, como Azevedo, a família é uma coisa só. E aí, pessoal, o que acontece foi que Gabriel, chegando aqui, começou a desenvolver e foi desenvolvendo, os filhos foram casando, e aí foi aumentando. E ele chegou a ser o maior fazendeiro. Não tinha ninguém mais rico do que ele, era rico demais, muito rico, riqueza grandiosa, senhor de engenho, né? Senhores que tinha o pessoal a serviço dele. Naquela época existia esse sistema, né? De escravidão ainda no mundo. Tinha isso na época ainda, tinha. Ele, muito rico, tinha seus trabalhadores, né? Agora, me parece, a história conta que ele era uma pessoa muito legal com todos os seus trabalhadores. Ele não tinha os seus empregados como escravo dele, não. Ele tratava eles com carinho, presenteava. Todo mundo se sentia bem ao lado dele, queria estar ao lado de Gabriel, porque ele era um homem bom, ele era uma pessoa boa. Não foi ele que criou a escravidão. A escravidão veio nesses períodos aí, né? Eram traficados negros lá da África, trazidos em navio, né? Chegava, vendia aquelas pessoas como vende animal, viu, pessoal? Vendia para os donos de fazenda. Os pobres coitados era desse jeito, mas a culpa não era de Gabriel. A culpa não eu sei lá de quem era a culpa, minha amiga. Eu sei que era desse jeito. E aqui as pessoas que tinha no Brasil era só indígena, né? Algumas tribuzinhas de índio, aqui por acolá, por aqui por acolá. Aí depois que Gabriel começou aqui e tinha seus serviçal, né? O pessoal que trabalhava para ele, os descendentes de índio. Índio nunca gostou de trabalhar. Índio, o negócio de índio era caçar e pescar. É, caçar e pescar e gostava de colar, de coisa. Aí qualquer pessoa que quisesse alguma coisa do índio, uma pesca, uma coisa, uma caça, ou algum outro tipo de negócio, tinha de levar coisas que para trocar com eles, com qualquer coisa ele trocava, coisa que brilhasse. Tudo que brilhasse nos olhos do índio, ele ficava feliz com aquilo, né? Era desse jeito. Eu sei que nessas épocas já estava mais desenvolvido, já tinha os descendentes indígenas aqui, tinha a mistura já com os negros africanos, e chegou Gabriel, que era o homem que veio de Portugal. Gabriel já era descendente de israelita, porque os israelitas, os pais dele, né, vieram para Portugal, os pais, os avós. Na época da Segunda Guerra Mundial, para não acabar com a família, se espalhou pelo mundo e eles
os portugueses que vieram para o Brasil, 90% é descendente de israelita, onde um deles é nosso patriarca Gabriel. Gabriel, olha o nome dele, como é? Gabriel. Gabriel é um nome, segundo a história bíblica, é o nome de um anjo, né? Tá entendendo? Segundo a história da Bíblia Sagrada, ele é um anjo, era um anjo, o anjo Gabriel. Por que botar o nome dele? Por causa da descendência de Israel. Aí veio de lá para cá, e aquele chegou e começou e cresceu. Para não compridar muito a história, ele pegou, aqui só tinha uma filha para se casar, só uma, que era a minha sexta avó. Acho que as outras já tinham se casado, né? Eu não sou descendente das outras, eu sou descendente dessa, que era a última que tinha para casar. Aí ela casou-se com José Gomes do Nascimento. José Gomes do Nascimento era português também. A filha de Gabriel era filha de português, mas ela já era brasileira, que já tinha nascido no Brasil. E aí José Gomes do Nascimento namorou-se com a minha sexta avó e casou. E naquela época tinha um dote que era doado pelo pai da moça para eles dois começar a vida. Aí o meu avô doou 1.000 cabeças de gado e a meia légua quadrada, que é a sede do município de Amontada, para a filha e para o genro. Porque ele tinha terra demais, né? E ele era parte da. Ali era um dote. Era um dote que existia naquela época. Os pais faziam desse jeito. E assim foi. E para ir apressando mais a história um pouco, e os outros filhos que família Télia é mais do que formiga do mundo, não dá para entender. Eu vou falar aqui só da minha linhagem mais próxima, porque se eu for falar nos outros, eu não, aí vai compridar muito. Mas era 14 irmãos, era 17 irmãos, rapaz. Dessa família Télia, 17 irmãos. Aí era 17 filhos de Gabriel. Era muita gente. Ele encheu o mundo. Ele queria encher o mundo sozinho, Gabriel. Ô, cabra macho. Este velho gostava de mulher igual eu. Eu gosto. Oh, meu Deus. Encheu o Brasil, o Ceará todo de gente, de Télia, espalhou para o mundo todo. Oh, família abençoada e agraciada pelo Criador e um homem de bom coração como foi Gabriel. A pessoa às vezes até fala, pode até pensar assim, pois esse homem gosta muito. Eu só posso gostar do meu sétimo, mesmo que eu não tenha conhecido meu sétimo avô, que foi o fundador de Amontada, mas a história está aí, o que diz a história nos livros. Ele pegou doou para a filha e para o genro o dote de casamento. Quando a filha ficou mais madura e só gerou um filho, só um, não gerou dois filhos, só um filho. Só um, só um. Bernardino Teles de Menezes. Isso aí era neto direto de Gabriel, o único neto, filho da filha de Gabriel com José Gomes do Nascimento. Aí ela combinou com o pai, que já estava idoso, e ela também já estava ficando idosa, para eles irem a Sobral, na sede da Igreja Católica, e por morte do casal e do Gabriel, essa terra, essa meia légua quadrada e as 1.000 cabeças de gado ficaria para a Igreja Católica administrar, não era para a igreja, era administrar para que cada pessoa que chegasse aqui e precisasse de terra para morar, já tinha direito automaticamente pela doação que Gabriel fez. Para todo mundo que chegar, ter as suas terras. E a família Télia, até a 10ª geração, não usufrui da terra, não compra nem. Não precisa comprar nada, porque essa terra, a minha légua aqui, é da família Teles. Só que também quem chegar aqui, a igreja pode liberar, porque foi feito desse jeito aí, desse jeito que foi feito. Aí passou-se o tempo, Gabriel partiu, né?
partiu a esposa, partiu a filha, a minha avó, a minha sexta avó, partiu o Zé Gomes, meu sexto avô, ficou o filho, né? O filho ficou com a parte da terra de um lado da cidade e o restante ele já tinha tudo escriturado lá. Isso aí já foi tudo escriturado na presença lá dos bispos da Igreja Católica. E aí Bernardino pegou a parte da terra, que o Bernardino é a nossa geração vem dele agora, porque Gabriel já tinha ido embora, a filha, né, e o pai, aí ficou Gabriel. Gabriel ficou com as terras ali, aquelas terras que fica ali do bairro São Sebastião, todinha, aquelas terras ali, todinha, naquele bairro, era dele. E ali, essas outras terras do lado de cá, a Igreja Católica, quem chegasse para morar aqui, recebia. Acho que era, se eu não me engano, era 7 metros de frente com 30 metros de fundo. Era a doação doada pelo Gabriel e sua filha. Porque quando eles foram passar lá, o velho ainda estava esperto, foi lá e assinou junto com eles. Porque quem podia assinar era o Gabriel, porque todas as terras foi dada pelo rei para Gabriel, era dele. Mas ele doou para a filha, e junto com a filha foram os três e o genro, e lá o velho também assinou. Disse, não só assino, minha filha, como eu vou ajudar a construir a matriz, porque a primeira ele já tinha feito, era a capela, né? A Capela São Bento ele já tinha feito. Aí ele fez a matriz, ajudou a fazer essa matriz, né, da Igreja Católica, e aí eles assinaram os três, né? O genro, que era meu sexto avô, a minha sexta avó, que é a filha de Gabriel, e o Gabriel. Eles três assinados, dessa forma ficou escrito dessa maneira. Quem assinou por último foi Gabriel, que era o dono das terras, aceitando a doação, aprovando a doação e ajudou a construção, liberou verbas financeiras. Quem tinha dinheiro aqui era ele, para a construção da igreja, e assim foi. E aí conta a história que Bernardino casou com uma de suas primas, né? Filha de algum irmão da mãe dele, casou com ela e formou uma grande família. Daí começou a família, que é a nossa geração. Estou falando da minha geração para cá. Porque o Gabriel, todos são da mesma geração, tudo é filho de Gabriel, não tinha por onde fugir. Mas só que fica mais distante um pouco, né? Aqui eu estou trazendo da minha geração mesmo, direto para cá, para chegar a mim. Aí Bernardino casou, formou muitos filhos, e no meio desses filhos dele, ele formou um que se tornou o meu tataravô. Meu tataravô, que era bisneto de Gabriel. Filho do neto, que o menino era neto, o Bernardino era neto de Gabriel. E o meu tataravô, que era bisneto de Gabriel e neto e filho de Bernardino, o nome dele era Benedito Galvão Teles de Menezes. Benedito Galvão Teles de Menezes, bisneto de Gabriel Cristóvão Muniz Barreto Teles de Menezes, e que se tornou meu tataravô. Esse homem, Benedito, casou com uma moça da família de Paula Pessoa, o nome dela é Jesuína de Paula Pessoa, depois passou a assinar também com Télio de Menezes, porque era casado com ele, que era bisneto de Gabriel, que era Télio de Menezes. Aí no final botou Jesuína de Paula Pessoa, tirou alguma coisa, talvez, botou Télio de Menezes, ou botou só Menezes no final, ou botou só. Tinha de ser assim. Eu sei que ficou ela, a minha tataravó. Essa família, para mim, era muito difícil de eu encontrar. Tive ajuda para encontrar. Porque eu lá sabia, esse homem casou com uma mulher de outra cidade, de Sobral.
Aí eles formaram uma grande família. O bisneto de Gabriel, que é o meu tataravô, casou-se com essa mulher, com a Jesuína, formou uma família tremenda, muito, muito grande, homens e mulheres. É muita gente os filhos dele. Isso eu estou falando só da geração que vai chegar a mim, até mim, a minha pessoa, de Hermínio Teles. Aí lá se vem, Gabriel, aí Benedito, que era filho de Bernardino, Bernardino, filho da filha de Gabriel, e a filha de Gabriel, filha de Gabriel, casada com José Gomes do Nascimento, que gerou só Bernardino, e Bernardino gerou ele e outros irmãos. Era uma multidão. Eu tive analisando o nome dos irmãos dele, era muitos. Mas eu não posso me ater ao nome de todo mundo, eu vou me ater ao nome de Gabriel. Ou melhor, de Benedito. Aí Benedito casou-se, gerou uma família muito grande de homens e mulheres no mundo, mas foi gente demais. Só ele gerou, só ele gerou, só ele gerou 4 bisavô para mim. O meu tataravô gerou 4 bisavô para mim. Quatro, quatro. Primeiro, o bem-vindo Télio de Menezes, a Maria Teles de Menezes, a Francisca Télio de Menezes e a esposa do bem-vindo, Risoleta Télio de Menezes, que era sobrinha, era bisneta dele lá, mas era por outro filho, por outro filho. Então ela só era prima do bem-vindo, né? Ela era prima do bem-vindo, primo segundo ou primo legítimo, não sei. Eu sei que ele casou com uma da família, da própria família, o bem-vindo, meu bisavô. Aí meu bisavô tinha uma infinidade de irmãos, mas eu não vou me ater a eles porque é grande demais, a família é muito grande. Eu vou ficar só com ele aqui. Ele, eu não cheguei a conhecer, mas sei bem, bem legalizada a história dele. Ele foi o chefe do cartório daqui. O primeiro cartório de Amontada foi dele. Ele era tabelião, era um homem de estudo, um homem de capacidade, homem de cultura, homem político, homem sério, trabalhador, homem de classe alta. E as terras dele eram exatamente da herança que já veio do neto, que era o pai do pai dele e avô dele, do Bernardino, que eram as terras ali do São Sebastião, por ali. Então, bem-vindo, Télio de Menezes, meu bisavô. Vou me ater aqui à família da minha mãe, a família vai chegar a mim. Bem-vindo, Télio de Menezes. Isso tinha. Ah, meu Deus do céu. A esposa dele era prima dele, já era filha de outro irmão do pai dele, né? Era prima dele. E aí, essa família é muito grande. Tinha as 2 irmãs dele, que eram minhas bisavós também, porque a Maria Teles de Menezes casou com José Claro Alves, que veio lá da cidade de Uruburetama e casou com ela aqui na Montada e formou a família Teles Alves. É por isso que eu me assino com Alves também, porque é o nome do meu bisavô, casado com a Maria, irmã do Bem-vindo, ele era Alves. Aí ficava sempre o nome Alves no final dos avós, dos bisavós da gente, dos avós, né? Que é passando. Aí, esses daí são os pais do meu avô, pai do meu pai. Que por coincidência, o pai do meu pai, que é o meu avô, é o mesmo meu nome. Era para ser colocado neto no final, mas ele esqueceu de botar, mas não tem problema. O mesmo nome do pai do meu pai é o meu nome. Hermínio Télio de Menezes. Era o nome dele. Primeiro filho de Maria e de José Claro Alves. Primeiro filho, né? Tem os outros irmãos dele, mas eu não vou me ater a estes outros irmãos. Eu vou me ater a ele. Aí ele gerou José Hermínio, que se tornou meu pai.
Pronto, vou ficar por aqui. Agora para a mamãe. A minha mãe era filha, sabe de quem? O Bem-vindo Tele, que era irmão de Maria, casou-se com a prima dele, Risoleta, Tele de Menezes, e aí gerou o meu avô, o pai de minha mãe, Luiz Bem-vindo Tele de Menezes. Foi professor, era homem de estudo, foi delegado civil na época dele, foi delegado civil, e este aí foi o único que eu conheci com os meus olhos. Estive sentado nos braços dele, eu como criancinha, eu conheci ele durante alguns anos da minha vida, porque quando eu terei com 6 anos de idade, ele faleceu. Mas deu para mim conhecer ele. A minha avó, que era a esposa dele, que era minha bisavó, a mulher dele, que era minha avó, que era filha, sabe de quem? Era uma prima legítima dele, porque a Maria casou com o Zé Claro, gerou o pai do meu pai. E a Francisca, que era irmã do Bem-vindo, casou-se e gerou a dos Anjos. Tem muitos filhos, mas eu vou botar só a dos Anjos. A dos Anjos era casada, sabe quem? Com Luiz Bem-vindo Tele de Menezes, que era meu avô e minha avó. Entenderam? Então, 4 bisavô meu é Teles de Menezes puro. 4 bisavô, 4. E aí houve a mistura com Alves, houve a mistura com Azevedo, houve essas duas misturas, né? Das duas mulheres casaram com 2 homens de fora. O, o pai Chiquinho, que é Francisco Henrique Azevedo, ele é da Lagoinha, da Paraipaba, veio para Montada, não sei de que forma foi que ele veio, mas veio aqui e conheceu minha bisavó, Francisca Tele de Menezes, e casaram. Aí formou a família Teles Azevedo. Quem estiver vendo por aí no meio do mundo que é Azevedo, tu é meu parente, Caboré de Urias. Azevedo, lá da Paraipaba. Mamãe era prima do finado Jonas, do Mundulim, das famílias Teles, das famílias Azevedo, lá, que eu estive lá várias vezes na casa do Mundulim, o Josué. Tem vários irmãos, que eram primo de minha mãe, pelo lado de Azevedo. O pai da minha mãe, o avô da minha mãe, que era, que era o pai da minha avó, a dos Anjos, ele era Azevedo puro. Formou uma família grande aqui, Tele Azevedo, misturou tudo. Então, os Azevedo dessa região aqui, tudo é Azevedo com Tele, porque misturou nos Tele, que é da família grande mesmo. E aí lá se vai. Aí o que acontece é que os outros 4 bisavôs, que são 8, né? Um era Alves, que era o avô do meu pai, era meu bisavô. José Claro Alves, que era casado com a Maria. E o outro era Francisco Henrique Pereira Azevedo, Francisco Henrique Azevedo, que era pai de dos Anjos, marido de Francisca Tele de Menezes. Isso aí dá o quê? Peraí, deixa eu ver. Maria 1, Zé Claro 2, Francisca 3 e Pai Chiquinho, que tem até uma barragem aqui na nossa região com o nome dele, né? Pai Chiquinho. 4, né? 4. Agora vamos continuar aqui para ver, para vocês entenderem. Agora os outros 4. O outro era Bem-vindo, que era irmão de Maria e de Francisca, casado com a Risoleta, prima dele. 6. Dá 6 bisavós. 6. 6 bisavós. Agora os outros 2. Os outros 2 não são Teles, eles não têm. Depois, no final, acredito que teve mistura com os Teles. Mas a princípio, de bisavô mesmo, ele era Teixeira da Costa,
E a minha avó, mulher dele, era Xavier, Francisca Porfíria Xavier. Era da família de Xavier. Preste atenção, pessoal, vocês não prestam atenção. Então misturou Xavier com Teixeira. Xavier com Teixeira. A minha bisavó era Xavier e meu bisavô era Teixeira. Aí o meu bisavô constituiu uma família com a mulher dele e uma delas foi a minha avó. Vou me ater à minha avó. Que essa minha avó, ela não era, ela era Cacau, que os Teixeira tinham um apelido de Cacau, com Xavier. Você entendeu? Então, quem estiver entendendo, escute bem, para vocês entenderem bem a história. Casou-se os dois, formou uma grande família, mas vou me ater aqui ao meu avô, a minha descendência, que foi a minha bisavó. A minha bisavó. A minha bisavó, o nome dela era Francisca Teixeira Xavier da Costa, filha dos Teixeira e do Xavier. E essa Francisca, minha bisavó, casou com outro bisavô meu, que foi Hermínio Teles de Menezes, que é o mesmo meu nome. Aí formou, o papai é filho de Hermínio Teles de Menezes com Francisca Xavier Teixeira da Costa. Pronto. Aí completou os 8, né? Completou os 8. Ora se não. Completou os 8. Né? O pai da Francisca, o pai da Francisca e o pai da Francisca e a mãe era Xavier, né? E o pai do meu avô, do meu bisavô, do marido dela, era Teixeira da Costa, Cacau, família é uma família misturada, mistura grande aí, né? Eu sei que encontrei toda a minha família, todos. Então eu sou Teles, 50, quase 70%, mais ou menos 70% de sangue Teles. Teles. Aí vem mais ou menos 10% de Alves. Vem uns 10, vamos botar 15% entre Alves e Azevedo. É os dois bisavôs, né? Inteirou o que é isso? 80, 85. Os outros 15, eu sei que dos 75, os 25 ficaram para Alves, Azevedo, Cacau e Xavier. Ficou para 4 bisavôs meus. Ficou. Porque os sangues eram mais pouco e não tinha muito sangue, né? De tradição. Eles já vieram de outras cidades para cá. Entenderam bem? Então, eu só tenho 25% de sangue que não é de origem Teles. Só 25%. Eu calculo que seja mais ou menos 25%. Os 75% é Teles puro. Ora, rapaz, 4 bisavôs. Teles, pelo amor de Deus. 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs e uma prima deles, que era a mulher do Bem-vindo. E aí está. Bem-vindo, Gerô Luiz, bem-vindo, que é meu avô. E a Francisca a Francisca Teles e o Francisco Henrique, que era da Lagoinha, gerou a dos Anjos, que é minha bisavó, que casou com Luiz Bem-vindo e formou a minha mãe. Vou deixar só a minha mãe para cá. Formou minha mãe. São filhos de Luiz Bem-vindo e de Dos Anjos. Eles dois eram primos legítimos, dois. Dos Anjos com
Luiz Bem-vindo, primo legítimos, meus avós, aí era avós. Eu não cheguei a conhecer a minha avó, morreu muito nova, né? Conheci só o meu avô. E os outros dois avós? Um filho de José Claro Alves com a Maria Teles de Menezes, que gerou o primeiro filho, que foi o meu avô com o mesmo meu nome, Hermínio Teles de Menezes. Hermínio Teles de Menezes foi quem casou com a mulher que não é do sangue dele. Casou com Francisca Xavier da Costa. Xavier da Costa. Aí, certamente, no final, passou a ser Menezes ou Teles, coisa assim, porque se é que naquela época não casava civil, era só casamento padre. Ficava mesmo os nomes como solteiro, né? Não tinha. Mas eu tenho sangue de Xavier nas veias e tenho sangue de Cacau. Isso aí eu tenho. Tenho sangue de Alves, tenho sangue de Alves, tenho sangue de Azevedo, de Paula Pessoa, tenho sangue de. Deixa eu ver aqui mais. Muniz, pelo lado do meu avô, que ele tinha quatro sobrenomes. Os dois primeiros eram Muniz Barreto. Quem for Muniz no mundo e Barreto é meu parente, pelo nome do meu sétimo avô, Gabriel. Esse nome passaram para os filhos, só que eles não botaram, né? Não botaram tudo, né? Não botaram, ficaram mais botando Télio de Menezes. Mas ele era Muniz de Barreto. Os Muniz do mundo são meus parentes e os Barreto. Também, é sim. E Télio de Menezes. Agora, existe outros Télio hoje, espalhados por aí, com o nome Teles lá, Télio fulano. São tudo da mesma família nossa, mais longe um pouquinho assim, porque misturou com outras famílias, aí tem Teles, mas o sobrenome é outro, mas é da mesma origem. Agora, nós aqui é porque nós viemos da fonte real, da fonte mais pesada mesmo, da fonte pesada que conservou o nome de Télio de Menezes no final. Né? Já na geração seguinte já vai diminuindo, vão ficando mais alvos, outros mais. Mas tudo continua sendo Teles, está entendendo? Entenderam? Se não entenderam, me pergunte, que eu estou aqui para falar. E aí, pessoal, esta família Télio de Menezes é uma família de Deus, abençoada, da descendência do povo de Israel, que é o nosso país que está em guerra por lá, mas que está fazendo a gente sofrer, porque o israelita, que quando ele sofre, eu também sofro junto, porque eles são meu sangue, eu sou da geração deles, né? Geração deles, porque eles vieram para Portugal, povoaram Portugal de lá, quando o Brasil foi descoberto, eles vieram para cá. Mas nós vem tudo da linhagem de lá. É por aí, pessoal. Aí o que acontece é que o povo são ignorantes em pensar que tem outros teles. Ora, os teles daqui, preste atenção, tem os teles com dois L, né? Se assina gente por aí com dois L. Tem muitos. Mas só que dois L, os nossos aqui do passado era também. O nome de Gabriel era Teles com dois L no final. Mas depois, nessa geração mais nova, tiraram um L. Por quê? Se um L, os dois L, um só resolve a parada, aí tiraram. Ficou só Teles mesmo. Mas ele era com dois e não era assinado com S. Os Menezes de hoje é assinado com S. Isso questão de português, do português, né? Hoje nós estamos assinados Teles só com L e Menezes, em vez de Z, um S. Mas tudo é a mesma coisa. Tanto faz com Z como S, tanto faz com dois L, pode dar até três ou quatro L, tudo fica da mesma coisa. Tem uns que são um pouco menos esclarecidos, bota Telis com I. O nome é Teles com E, e eles botam Teles com I. Mas é Teles também, é porque eles não sabem escrever, coitado, né? O nome certo é Teles de Menezes, mas conforme as misturas que foram por aí se espalhando, os descendentes de Gabriel com os irmãos dele, não tinha só Gabriel aqui não, pessoal. Aqui tinha os tios de Gabriel, tinha as tias, tinha os primos, tinha as primas, tinha outros irmãos de Gabriel aqui. Os Teles do Brasil é um só.
descendente tudo de Gabriel. Só que muitas vezes é filho do irmão dele. Entenderam? Mas é a mesma coisa, todos somos primos. E é um orgulho você ter o primo, meus irmãos. Agora vocês não estão se inscrevendo no meu canal. Se inscreva, pessoal. Vai de ser ruim. Este canal aqui é canal Hermínio Ted, para vocês lembrar das origens de vocês. Que tem eu aqui que ainda tenho o prazer de... Eu tenho muito orgulho de ser Teles. Eu tenho, não sei se vocês têm. Eu tenho orgulho e prazer e satisfação de ser Teles de Menezes. Eu tenho orgulho de ser Alves, de ser Azevedo, de ser de Paula Pessoa, de ser Muniz, de ser Barreto. Tenho, mas muito mais de Teles, porque o meu sangue é muito Teles. Tem muito mais Teles nas veias. Então é por isso que eu puxo um pouco de saco mais para o lado dos Teles, por causa que tem muito mais sangue. No meu sangue aqui é muito sangue de Teles. Entenderam, pessoal? Mas que eu tenho vários sobrenomes no meu sangue. Né? Só o Gabriel me deu 4 sobrenomes. Gabriel Cristóvão, 2 nomes próprios. Muniz, Barreto, era 2 nomes, 2 sobrenomes, Muniz e Barreto. Teles de Menezes no final. Presta atenção, entender bem? Se não entenderam é porque eu não quero, mas que foi bem explicado. Aí eu quero que vocês, por favor, saibam que nós somos tudo primo. Os que estão vivos hoje, tudo é primo. Não tem esse negócio de parente, não. Parente é meu dente, é primo. Quer saber a graduação mais, se está no 3º grau, 4º, 5º, mas tudo é primo. Quer saber de graduação, mas sei tudo uma linhagem só, rapaz. Nós vem só de uma ninhada, da ninhada de Tele. A ninhada de Tele espalhou-se pelo mundo, mas tudo é Teles. E o resto é o resto. Vocês não podem querer ficar, sou Tele Alencar, sou Teles Fortaleza, sou Tele não sei o quê. Você é Tele de Menezes. A mistura com Alencar foi porque casou um Teles ou uma Tele com Alencar. Aí botaram. Continua sendo Tele de Menezes também, rapaz. Tem lá isso. A tradição é uma só, mas menino. Então, muito obrigado. Mais uma explicação. Eu ia colar umas explicaçãozinhas sobre a família, né? É um orgulho, é um prazer, sabe, uma satisfação minha ser Tele de Menezes. E os que são Teles, eu quero esclarecer para os mais jovens e até mesmo para os mais idosos que nós somos lindos e maravilhosos assim, ó. Tá vendo? Tá vendo essa belezura de Teles aqui? Vocês por aí tem Teles bem moreninho, é bem escuro. Tem. Os Teles. Peraí, meu Deus, Teles. É uns Teles ali para no Pernambuco que eles são bem escuros. É porque misturou o sangue de Teles com negros e também com índios. Tá entendendo? Mas são Teles. Nós tem negro, nós tem índio, nós tem pessoas mais da pele clara, assim como eu, tem pessoas da pele escura, mas a família Teles é florida de tudo. Tem até uma Teles que trabalha lá, lá com o menino, com o Chico Museu, que o Chico Museu é nosso parente. Os Teles lá daquele lugar lá da cidade dele, tudo é daqui. Foram daqui da Montada para Bandilar. Ora, saíram daqui, desceram, foram para o Maranhão, desceram para. Aí foi Teles para o mundo todo, né? Aí ela conversa, a meninazinha lá, ela dizendo que se assinava com 2 L. Eu digo, ela continua se assinando com 2 L, porque a família conservou, né? Mas nós aqui mesmo sabemos que os nossos antepassados eram com 2 L's. Aí a gente foi tirando, o pessoal foi tirando, né? Acharam que um L só resolve, para que 2 L? Se um só L resolve, antigamente farmácia era com PH, hoje é com F. O pessoal foram diminuindo para ficar mais fácil a coisa, né? Então, pessoal, por favor, me entenderam bem? Quem for Tele, levante a mão. Quem for Alves, levante a mão. Quem for Azevedo, levante a mão. Quem for Teixeira, levante a mão. Quem for Muniz, levante a mão. Quem for Barreto, levante a mão. Quem for de Paula Pessoa, levante a mão. Quem for Xavier, levante a mão.
Quem for da Costa, levante a mão. Quem for Cacau, levante a mão. E aí, Azevedo, levante a mão. E aí tem demais, né? Tudo são meus primos, vocês. E like de conversa, viu? Eu vou mandar um beijo para todos vocês aí. Para todos. Todos meus primos e primos espalhados pelo mundo, mas quero que vocês se agreguem ao meu canal para nós ficar mais forte, viu, pessoal? Beijão para todos esses sangues que eu mandei. E até outra oportunidade, que o Criador nos permita. Amém.